Hoje é a última parte do capítulo da Revolução Francesa. Chegamos ao final. E vocês vão entender por que eu quis explicar detalhadamente esse período, tá? Então, pode virar? Aqui. Bom, então, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Humberto conta o seguinte. Vocês lembram, na parte que a gente estava, que o Dom João VI, o rei de Portugal, estava naquela, né? Que o Napoleão queria invadir Portugal, aí ele falava, não, eu vou ficar a favor, vou ficar do seu lado, vou ficar contra os ingleses. Mas ele estava junto com os ingleses arrumando a saída dele de Portugal. Lembram disso? Foi aí que a gente parou, né? Então, aí o Humberto, no livro, fala o seguinte, o grande príncipe, que é o Dom João VI, tão generoso e tão infeliz, é encontrado nas vésperas da partida a chorar convulsivamente em um dos aposentos privados do palácio. Mas aquela decisão era necessária e inadiável. Então, no coração dele, ele não queria deixar o seu país, a sua pátria, ele não queria sair de Portugal. Mas ele sabia que ele tinha que fazer isso, porque se ele não fizesse, o Napoleão iria invadir Portugal e ele poderia ser morto, como outros reis tinham sido. Então, ele sabia que era necessário proteger, de uma certa forma, a própria nação, porque se Napoleão não matasse Dom João VI, um dia os seus filhos poderiam retornar ao reino de Portugal, né? Poderiam voltar a ser reis em Portugal. Agora, se ele matasse, e matasse toda a família, não teria essa possibilidade. E, além disso, ele queria proteger a família também, porque podia todo mundo ser morto, né? Então, ele estava ali numa situação difícil, que ele não queria deixar o seu país, mas ele sabia que era necessário. E aqui, o Humberto revela para a gente um lado que nós, historicamente, não conhecemos de Dom João. Foi o que eu falei, ele é sempre apresentado como um homem assim, bonachão, que só pensava em comer, que, né, não ligava muito para as coisas, que era meio bobão. E o Humberto mostra para a gente que não, porque ele inclusive chama o Dom João VI de generoso e fala que ele estava infeliz diante da decisão que ele tinha que tomar. Então, ou seja, ele era responsável sim, ele sabia do peso das suas escolhas e estava sentindo que não era fácil tomar aquela decisão e estava procurando fazer da melhor forma possível. E ele tinha essa estratégia aí que ele estava usando, né, de ir contendo Napoleão enquanto ele conseguia programar uma fuga de lá. Então, aquela visão que a gente tem, que nos foi passada, não é verdade, tá? E pelo contrário. E a gente até vai ver mais para frente o que o próprio Napoleão fala do Dom João VI. Bom, até que chegou um momento crítico. Bonaparte havia assinado um tratado com a Espanha. A Espanha fazia fronteira com Portugal, certo? E o Bonaparte tinha assinado um tratado com eles e ordenou uma invasão imediata em Portugal pelas fronteiras da Espanha. Então, ele viu que o Dom João estava enrolando muito e falou, olha, a Espanha tem um tratado comigo, vocês têm que me obedecer e nós vamos invadir Portugal pela fronteira da Espanha, tá? A Marinha Britânica, então, os ingleses fizeram o quê? Já estavam tudo arrumando, né? Já estavam planejando tudo, eles concederam 7.000 homens para proteger o embarque da família real e escoltá-la até o Brasil. Então, para garantir que a família real iria chegar ao Brasil, que ia conseguir sair de Portugal e chegar ao Brasil, uma escolta de 7.000 homens ia acompanhar a família real por todo o trajeto de Portugal até o Brasil, tá? Quando as tropas francesas estavam às portas de Lisboa para conquistar a cidade e prender o rei, as naus portuguesas já estavam saindo em direção ao Brasil. Então, a corte portuguesa ficava onde? Em Lisboa. Então, as tropas entraram pela Espanha, só que levou um tempinho até chegar em Lisboa. Quando eles chegaram, que achando que iam lá, iam prender o Dom João VI, iam prender a família real,
o que tinha acontecido? Os navios portugueses já tinham saído. E daí veio aquela expressão, ficar a ver navios. Porque os franceses ficaram a ver navios. Não tinha mais como ir atrás, porque os navios já estavam distantes. Então eles só viram já os navios indo embora. E daí veio essa expressão, tá? E aí o Humberto fala assim: a frota real velejou do Tejo a 29 de novembro de 1807 a caminho da colônia. E mal havia desaparecido nas águas pesadas do Atlântico, já os soldados de Junot, que era o general que estava comandando a invasão, se apoderaram de Lisboa e de suas fortalezas, com ordem de riscar Portugal da Carta Geográfica Europeia. Então, a ordem era o quê? Destruir Portugal. Tá? Contudo, os gênios espirituais, ou seja, os espíritos, né, protetores, velavam pelos vencidos e pelos humilhados. Mas Portugal não foi riscado do mapa porque não era da vontade de Deus, e os espíritos protetores de Portugal conseguiram conter para que não fosse pior do que foi, né? E que não se destruísse o país, tá? Portugal foi invadido por 50 mil soldados franceses e espanhóis. Então, ou seja, era muito soldado para destruir Portugal. Mas mesmo assim, como não era da vontade de Deus, Portugal não foi destruído, tá? Dom João VI chega ao Brasil em janeiro de 1808. Então a viagem foi de novembro até janeiro. Bonaparte, olha o que o Napoleão Bonaparte falou uma vez. Teria dito uma vez que respeitava Dom João, pois foi o único que lhe enganou. Porque ele acreditou que Dom João ia ficar do lado dele, então não invadiu antes. Ele foi postergando. Então, ele admirava Dom João VI, porque foi o único que conseguiu enganá-lo. Tá? A saída do rei foi estratégica. Desta forma, Portugal ficou inconquistável, porque como no xadrez, se não leva o rei, não ganha a partida. Então, como o rei, como a família real não estavam em Portugal, Bonaparte, teoricamente, não tinha como conquistar. Porque ele não destituiu o rei. O rei podia voltar a qualquer momento e conquistar. Como depois, lá para frente, a gente vai ver que a família real volta para lá. Não a família inteira, mas o próprio Dom Pedro II depois vai voltar para lá. Mas aí é outra história. Então, assim, Bonaparte não conseguiu conquistar Portugal do jeito que ele fez com os outros países, porque ele não conseguiu destituir o rei. Dom João VI saiu de Portugal, mas ele continuava sendo o rei de Portugal. Tá? E Humberto finaliza, então, o capítulo falando o seguinte: o bondoso príncipe, a gente vê que o Humberto chama ele de generoso, bondoso, né? Então, o Humberto mostra aí pra gente um outro lado. O bondoso príncipe encontraria na terra do Evangelho a hospitalidade que os reis de Castela, ou seja, da Espanha, não encontraram nas suas colônias da América do Sul, quando acossados pelas mãos de ferro do ditador. A Casa de Bragança ia dilatar até aqui os limites do seu reino, reconhecida e feliz por encontrar no Brasil a compreensão e a bondade, o acolhimento e o amor. Então, diferente do que aconteceu nos outros países que tinham sido conquistados pela Espanha, no Brasil a família real foi bem recebida. O povo ficou feliz de Dom João VI e a família real ter vindo para o Brasil e os acolheram. Então, Dom João VI, ele estava sentindo aquela tristeza por ter deixado o seu país, mas aqui ele encontrou um acolhimento, uma recepção tão calorosa que conseguiu suprir no coração dele a saudade que ele sentia de Portugal. A gente vai ver quem não gostava do Brasil e nunca gostou, que quando foi embora sacudiu as sandálias, né, para não levar nem o pó daqui, era a esposa do Dom João VI, a Maria Carlota. Mas
o restante, Dom João VI e também Dom Pedro II amavam o Brasil. E se deram muito bem aqui, gostaram muito do lugar e colaboraram. A gente vai ver no próximo capítulo a família real aqui no Brasil e a gente vai ver o quanto que foi feito, o quanto que o Brasil se desenvolveu nessa época graças à presença da família real. Então aí a gente vê aquela história que a gente usa o ditado para falar: Deus escreve certo por linhas tortas. Foi necessário tudo isso para que a família real viesse para o Brasil, para que o Brasil subisse, digamos assim, de status, se desenvolvesse em coisas que, como ele era só uma colônia, ele não se desenvolvia. Mas a partir do momento que a família real veio para cá, muita coisa se desenvolveu. E a gente vai ver isso daqui 15 dias. Que depois eu vou falar o que a gente vai fazer a semana que vem, tá? Mas vamos então continuar aqui. E assim termina esse capítulo. Aí agora vocês vão falar assim: Regina, por que você deu tanta semana sobre a Revolução Francesa? Bom, antes de eu contar isso, eu vou contar outra coisa. Vocês lembram que a gente viu da Revolução Francesa quantas mortes, quantas coisas horríveis. Teve aquele período chamado período do terror, que a guilhotina não parava, matava um monte de gente, certo? Isso foi em 1789. Como a gente sabe que a vida ela dá voltas e que nós vivemos várias encarnações e que muitas vezes nós não perdoamos, pelo contrário, nós guardamos um rancor e levamos isso para outras vidas, nós vamos entender agora um pouquinho por que foi tão terrível a Revolução Francesa. Por quê? 217, se eu não me engano, 200 e poucos anos antes da Revolução Francesa, teve um episódio que ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, que não sou eu que vou explicar para vocês, eu trouxe um vídeo explicando o que é essa Noite de São Bartolomeu, tá? Mas, resumidamente, foi uma noite que durou meses, onde várias pessoas foram mortas. Várias pessoas que eram protestantes foram mortas, tá? A mando da mãe do rei da Espanha, da França na época, tá? Então eu trouxe um videozinho de uns 10 minutos que conta essa história e vocês vão entender. E depois vai ter um outro videozinho do Divaldo contando pra gente que e agora? Esse tá funcionando? Tá. Então, estavam se vingando.
Então vamos ver o vídeo. Aí o próximo slide é o vídeo. Você põe aí ou quer que eu ponha aqui? Tem como voltar? A parte... O que não ouviram? Tudo de novo? Bom, então peraí. Vou falar a partir da noite de São Bartolomeu, tá? Bom. Então tá, vou falar de novo que vocês já ouviram. Mas é que o pessoal de casa ficou sem som, não ouviu. Vocês vão perguntar, Regina, por que tantas semanas falando da Revolução Francesa? Né? E vocês vão entender por quê. Só que antes de vocês saberem o porquê, eu tenho que contar uma outra coisa, que é sobre a noite de São Bartolomeu. Que aí não sou eu que vou contar, é um videozinho de um professor de história. Essa noite de São Bartolomeu foi um ataque, digamos assim, que a mando da mãe do rei da França, vários protestantes foram mortos por conta da sua fé. E o Divaldo depois vai explicar para a gente que esses espíritos que desencarnaram aqui por conta da noite de São Bartolomeu estavam reencarnados aqui no período da Revolução Francesa. Por isso que tinha esse ataque dos revolucionários, principalmente os mais radicais, contra a igreja, contra os princípios cristãos. E esse ódio, tanto é que teve esse período pior, que foi chamado período do terror, aonde tanta gente morria na guilhotina todo dia, e de forma injusta. Muitos eram acusados e sem julgamento, sem nada, ou um julgamento falso, digamos assim, de aparências, era feito para justificar aquilo, mas ali não tinha nada de justo. E muitos foram mortos porque era realmente tipo uma vingança. Por quê? Nós, muitas vezes, quando passamos por determinadas situações, ainda mais situações drásticas, como foi a noite de São Bartolomeu, nós não perdoamos. A gente leva esse rancor, a gente leva essa mágoa, a gente leva essa raiva e essa vontade de se vingar para uma próxima encarnação. Então, mesmo de forma inconsciente, porque a gente não lembra da encarnação anterior, mas a gente tem aquele sentimento ruim mesmo, de vingança, de querer se vingar dentro da gente. Então, esses revolucionários aí, que foram os mais radicais, que queriam matar um monte de gente, eram aqueles que tinham desencarnado, né? De forma violenta. Então, eles também queriam fazer isso de uma certa forma, eles queriam se vingar, tá? Então, vai ter o videozinho de um professor de história explicando o que foi a noite de São Bartolomeu. Aí eu vou falar um pouquinho e depois vai ter o vídeo do Divaldo explicando, tá? Então, agora o vídeo. Você põe aí? O cristianismo tem como essência o amor ao próximo. E por incrível que pareça, duas igrejas criadas a partir do cristianismo, a católica e a protestante, usaram pequenas diferenças entre elas para provocar a morte de milhões de pessoas. Vou contar aqui um dos episódios mais terríveis causados pelas diferenças entre protestantes e católicos, que foi a noite de São Bartolomeu, quando milhares de pessoas foram massacradas em Paris numa única noite. A Igreja Católica era muito forte na França, no século XVI. Com o início do protestantismo por Lutero, e que depois foi muito acentuado por Calvino, surgem na França protestantes, principalmente da linha calvinista. É importante dizer aqui que Calvino era talvez mais radical do que os católicos. Calvino morava na Suíça, na região onde ele vivia, o protestantismo calvinista tomou o poder, e Calvino mandou para a fogueira muitos católicos, por ele considerá-los heréticos. Bom, na França acontecia o contrário. O rei da França, Henrique II, era um católico fervoroso e haviam algumas perseguições aos protestantes.
vários nobres acabam aderindo à causa protestante, sempre nessa linha do protestantismo calvinista. Em 1559, Henrique II morre e assume seu filho mais velho, Francisco II, que era um rapaz jovem, com uma saúde muito debilitada, casado com Maria da Escócia. Isso, a famosa Maria Stuart. Maria Stuart era sobrinha do Duque de Guise, da família Guise. A família Guise era muito poderosa na época. Com a ascensão de Maria como rainha da França, a família Guise, o Duque de Guise e seu irmão Cardeal de Lorena se tornam grandes eminências e passam a praticamente comandar o reino porque Francisco fica sob sua influência. Catarina de Médici, famosa personagem, que nós vamos falar muito dela aqui, era a mãe de Francisco e fica meio escanteada. Em 1560, um grupo de protestantes decide organizar uma revolta para derrubar os Guise e colocar o rei no caminho que eles consideravam acertados. Os protestantes se reúnem na região do porto de Hugues e é por isso, inclusive, que depois eles ficarão conhecidos como huguenotes, porque eram os protestantes rebeldes do porto de Hugues. A rebelião é descoberta, o Duque de Guise é implacável, diversos nobres são executados. Em 1562, explode a primeira guerra religiosa na França, colocando protestantes e católicos em campos opostos. São pequenas batalhas, sempre com uma crueldade excessiva, como sempre acontece nas guerras civis. Em 1563, o Duque de Guise morre numa das batalhas e assume o título, então, seu irmão, que era ainda mais beligerante do que o anterior. Agora tem que falar de Catarina de Médici, que vai ter um papel fundamental nessa história. Ela tinha nascido na Toscana, na Florença, e tinha casado com Henrique quando ele ainda era príncipe, e depois se tornou Henrique II, rei da França. Ela sempre foi deixada de lado durante o reinado de Henrique, que era apaixonado por uma mulher chamada Diana de Poitiers, que merece um vídeo. De qualquer forma, Catarina teve vários filhos, porque era importante para garantir a dinastia. Quando Henrique morre, ela tem 3 filhos homens e uma filha mulher vivos, e ela vai fazer de tudo para garantir que a dinastia dos Valois permaneça no poder. Ela não entendia essa briga entre católicos e protestantes. Para ela não fazia o menor sentido que as pessoas se matassem por pequenas divergências sobre que roupa o padre deveria usar, se estátuas deveriam ser ou não ser objetos de adoração, se a missa devia ser em latim ou em francês. Para ela não fazia a menor diferença. Para ela fazia diferença o poder. Em 1570, ela decide então propor o noivado de sua filha Margot com Henrique, rei de Navarra. Navarra era um pequeno reino que ficava no sul da França, na fronteira com a Espanha, e que era o centro dos protestantes. O casamento é aceito e começa então a preparação para esse evento. Esse noivado é importante porque o casamento entre os dois pode trazer paz à França. Afinal, vai se casar o líder dos protestantes calvinistas, Henrique de Navarra, com Margarida, Margot, irmã do rei da França, que era o líder dos católicos. Aqui é importante explicar que temos 2 Henriques, Henrique de Navarra e Henrique III, rei da França, que também era filho de Henrique II, que já tinha morrido. Com essa pacificação provisória, o principal ideólogo mesmo e líder do movimento dos protestantes, Coligny, retorna para Paris e se aproxima do rei. Henrique III tinha crescido sob total e absoluto controle de sua mãe, e quando se tornou rei, sua mãe era a regente e era quem mandava. Coligny habilmente trata Henrique como um homem adulto, como um rei, e ele se sente muito empolgado com isso e passa a ter Coligny como seu mestre, para desespero de Catarina. Afinal, Coligny era o líder dos seus adversários. Coligny, então, decide propor ao rei que ele organize uma invasão da Holanda. Nessa época, a Holanda estava sob o jugo espanhol, e os holandeses eram protestantes, e os espanhóis os paladinos da defesa do catolicismo. Claro que o que ele pretende é expulsar os espanhóis para que os protestantes holandeses tomem o poder. Catarina percebe o risco dessa invasão, porque faria com que os espanhóis achassem que os franceses tinham tomado partido dos protestantes e eventualmente invadissem a França. A influência de Coligny vai crescendo cada vez mais sobre o rei, ansioso por reputação e principalmente porque Catarina e os Guise o tratam como um garoto. Chega então a época do casamento e Henrique de Navarra e diversos dos seus companheiros, além de outros nobres e outros habitantes da França, vão a Paris para acompanhar esta cerimônia. Os huguenotes eram facilmente reconhecíveis porque, como eles eram calvinistas, eles usavam sempre roupas pretas com no máximo detalhes em branco.
A cidade de Paris, então, fica cheia desses personagens, que são muito radicais, que são muito fervorosos na sua crença e que muitas vezes, inclusive, são grosseiros com os católicos moradores de Paris. A tensão está no ar. O Duque de Guise e Catarina decidem que eles precisam acabar com Coligny e a solução para isso é matá-lo. Planejam e decidem que, após o casamento, vão dar um jeito de resolver a questão. O casamento acontece, é um evento absolutamente extraordinário. 3 dias depois, acontece uma reunião do ministério, digamos assim, do rei, aonde Coligny insiste com suas propostas de que a França deve invadir a Holanda. Durante a reunião, Catarina faz votar a proposta e consegue derrotar. Coligny confronta Catarina, ameaçando-a. Bom, ele vai voltando para casa a pé e ele é alvejado por um assassino contratado. Diz a lenda que Coligny, neste momento, exatamente um momento antes, teria abaixado porque seu sapato estava solto e, portanto, o tiro acertou seu braço. Ele fica bastante ferido, é levado para sua casa e a notícia corre pela cidade. Quando o rei fica sabendo, fica indignado que tenham tentado matar seu mestre e decide ir visitá-lo. Catarina resolve ir junto. Durante a visita, muitas pessoas no quarto, Coligny sofrendo com a ferida, mas sem risco de morrer efetivamente, e o rei promete a Coligny que vai punir os responsáveis. Coligny tenta pedir que todos saiam para que ele possa falar com o rei, mas Catarina dá um jeito de impedir, porque ela sabe muito bem o que Coligny vai dizer. Catarina e os Guise ficam cada vez mais preocupados, porque é claro que existe um enorme risco de que os huguenotes decidam atacar, em vingança ao atentado de Coligny. No dia 23 de agosto, eles vão conversar com o rei e admitem ao rei que foram eles que mandaram matar Coligny. Mas contam ao rei, que fica indignado, de que eles, huguenotes, estavam preparando um ataque a ele, Henrique. Catarina, com sua habilidade e com sua maneira de manobrar seu filho, acaba convencendo Henrique dessa história e mais, convence de que eles precisam tomar a iniciativa e matar os huguenotes. Henrique, então, diz uma frase que ficou famosa: matem eles, matem todos eles. Catarina dá a ordem, o próprio Duque de Guise, junto com alguns dos seus soldados, vai até a casa de Coligny para matá-lo em primeiro lugar e fica combinado que assim que o assassinato acontecesse, os sinos de uma igreja tocariam e seria o sinal para o massacre dos demais huguenotes. O Duque de Guise chega, mata Coligny de maneira bastante violenta, os sinos tocam e começa o massacre. O próprio palácio do rei, o palácio do Louvre, estava cheio de convidados hospedados. E é uma sanguinolência, pessoas fugindo pelos corredores e sendo massacradas. E a população resolve também fazer um acerto de contas. Estima-se que somente nessa noite morreram mais de 5.000 huguenotes na cidade de Paris. O massacre, obviamente, sai de controle, vai durar 4 dias, não só em Paris, mas em várias outras cidades da França. Henrique consegue proteção no quarto do rei e não é executado, até porque ele tinha se tornado cunhado. A maior parte dos nobres e dos huguenotes na cidade são mortos, vários deles conseguem fugir e claro que isso vai causar o recrudescimento das guerras religiosas na França. 2 anos depois da noite de São Bartolomeu, Henrique, rei da França, morre. Catarina morre pouco tempo depois, em 1589. Seu terceiro filho é o rei na época, Carlos. Ele também é um homem de saúde frágil, que consegue ficar alguns anos até que é assassinado. Nesse momento, extingue-se a dinastia dos Valois. Ou seja, lembra que eu contei a história de Filipe o Belo? É meio parecido, né? Uma pessoa tão má, que tanto fez, que tantas maldades fez como Catarina, acabou vendo, mesmo com 3 filhos homens, o fim de sua dinastia. E quem era o próximo na linha de sucessão? Henrique de Navarra, o líder dos protestantes, que tinha se casado com Margot e que se coloca então para ser rei da França e é coroado Henrique IV. Ele vai ser um dos principais reis da história da França, é um rei absolutamente genial, embora ele fosse um homem conhecido por não tomar banho, ser fanático por alho, era um homem muito inteligente, mas principalmente um homem de uma cabeça muito adiante de seu tempo. Uma das suas primeiras medidas é publicar o Édito de Nantes, que permite e autoriza o culto a qualquer religião na França. Terminam as guerras religiosas justamente no reinado de Henrique IV. E ele tem uma frase genial, porque é claro que ele não conseguiria ser rei da França sendo protestante. E ele não
titubeia em se tornar católico. E a frase é: Paris vale uma missa. Henrique IV, como eu disse, foi um dos grandes reis da França, que trouxe paz à França e permitiu que a França voltasse a crescer para ser um grande império. E foi também o primeiro rei Bourbon, que é a dinastia que vai até a Revolução Francesa. Na realidade, eu assisti tantos vídeos para trazer um para vocês explicasse melhor que eu acabei confundindo. Esse não é professor, ele é cineasta. Mas é que foi o que explicou melhor. O cristianismo tem como essência e foi também o primeiro rei Bourbon. Foi o que explicou. O som é que tá dando eco porque tá vazio. Quando você coloca um pouquinho mais baixo quando for, porque tá dando muito eco, porque como tá vazio sem as coisas. Ele foi o que explicou melhor, assim, de uma forma resumida e que deu para entender e que mostra também isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Então, dessa descendência aí dessa descendência do Henrique de Navarra, que se casou com a Margot ou Margarete, né, que era filha da Caterina de Médici e era irmã do rei que acabou morrendo, do Henrique II, terceiro, em questão de Henrique III, Henrique III. Aí esse Henrique IV, dessa descendência dele, foi que acabou chegando aqui, ó. Esse é o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, que foram decapitados na Revolução Francesa, tá? Então, ó, dele que veio vindo, aí veio vindo a dinastia aqui, ó, até chegar no Luís XVI, que morreu na guilhotina, tá? Então, vejam como a história vai meio que, aí, entre aspas, se repetindo. Teve um grande massacre, depois teve outro grande massacre. E por que a história vai se repetindo? Porque os espíritos envolvidos são os mesmos. A gente já vê lá no começo que ele fala que os calvinistas também queimavam cristãos na fogueira. Então, ou seja, o ódio pela intolerância já vem lá de trás. E, ou seja, são espíritos que acabam se degladiando uns contra os outros por motivos que a gente veio e fala assim, mas precisava disso? Não era todo mundo acreditava no Cristo? Então, como uns matavam os outros? E aí isso vai passando por outros motivos. Então, a Revolução Francesa foi um outro motivo que não era, o primeiro motivo não era religioso, mas também estava embutido ali o motivo religioso, justamente por quê? Porque eram esses espíritos que estavam envolvidos numa outra encarnação ali e traziam esse ódio, essa sede de vingança uns dos outros. Então aí a gente vê como é importante o perdão. Porque quando a gente não perdoa, a gente volta de novo com aqueles que a gente não perdoou e que não nos perdoaram em situações diferentes, em épocas diferentes, mas trazendo o mesmo ódio, o mesmo rancor. Então, por isso que Jesus falava tanto do perdão e tanto de nós nos amarmos uns aos outros. Porque quando a gente não faz isso, a gente acaba repetindo as mesmas situações, tá? E agora, então, pode tirar esse. É um vídeo do Divaldo, que ele vai falar justamente isso. Que esses espíritos da noite de São Bartolomeu reencarnaram na França e teve todo aquele período do terror na Revolução Francesa. E era necessário interromper esse ciclo de ódio. E aí vocês vão entender o motivo pelo qual eu trouxe
tanta explicação sobre a Revolução Francesa. Aonde vocês acham que estão esses espíritos? Aqui no Brasil. Então, agora muita coisa faz sentido. Porque nós temos uma nação dividida. Né? Então, esses espíritos vieram reencarnar aqui. E alguns ainda estão por aí. Alguns, muitos, estão por aí. E quem sabe somos nós também. Né? Então, as coisas vão se repetindo. E por isso depois tem outros momentos da história do Brasil que a gente vai ver no livro, aonde a gente vai perceber a influência desses espíritos franceses aqui. Mas agora eu vou deixar o Divaldo explicar, tá bom? Pode pôr o Divaldo. Narram os espíritos que São Luís, o guia espiritual da França, vivia preocupado com a história do grande país das Gálias. Em 1571, a noite de São Bartolomeu, a grande tragédia, graças a Catarina de Médicis e a seu filho Carlos IX, graças à sua grande amiga, uma duquesa que a induziu à grande matança. A duquesa de Guise, ao sacerdote Charles de Guise, duque e cardeal, a influência da Espanha, que havia firmado o contrato com Catarina, e do duque de Alba, que havia substituído o rei no encontro que foi feito diante das fraldas da fronteira com a Espanha, meses antes, quando terminara a guerra entre a Espanha e a Holanda. A Espanha pedira à França que mandasse uma vela com o sebo dos protestantes para que ela fosse acesa na Catedral de Madrid e então se pudesse dedicar um Te Deum de glória a Deus. E Catarina mandaria através do duque para o de Alba a vela com as banhas dos protestantes. E em Madrid celebrava-se o ato de cultura e de glória a Deus pelas vitórias alcançadas pela matança indiscriminada. A noite de São Bartolomeu alonga-se. Ela alcança Richelieu ao conquistar as terras longínquas e procurar dar unidade ao país. E ainda renasce por volta de 1815, quando são assassinados 15 mil protestantes, que são atirados ao rio, cujas águas ficam infestadas durante mais de um mês. E esses ódios fazem que na Revolução de 89, aqueles inimigos de 571 renasçam. E nós vamos ver, nos dias do terror, nos dias terríveis de Marat, de Danton, da crueldade quase impossível de ser compreendida dos grandes homicidas. Então, São Luís procura um meio de tirar esses espíritos do solo da França e transferi-los para uma nação que não tivesse karmas coletivos. E, curiosamente, o guia espiritual do Brasil, Ismael, apresenta-se como país sul-americano que tem menos karma coletivo. Os nossos karmas coletivos são apenas 2. A escravidão negra, que não é nosso karma, é de Portugal, e que nós liberamos através da princesa Isabel, na Lei Áurea de 88, no dia 13 de maio. Portanto, é um karma que foi tirado da cultura brasileira. E a Guerra do Paraguai, o ódio tremendo da Tríplice Aliança, a grandeza e dureza do nosso general, o ódio de determinado personagem da corte francesa, da corte portuguesa no Brasil. Essa guerra infamante, que até hoje deixou marcas no país vizinho,
e que foi de uma covardia inexplicável, quando 3 países unem-se contra o atrevimento de um ditador irresponsável que lançou seu país nessa hecatombe terrível, onde quase crianças foram mandadas para lutar, onde uma fuga, a viagem da laguna, o abandonar dos territórios dados à vitória, quando uma doença cruel devasta as terras, os laranjais de Mato Grosso do Sul, são destruídos pelas tropas brasileiras e o cólera morbus colabora para a vitória do Brasil, segundo alguns historiadores bem se vê. Então nós estamos no contubérnio daqueles dias terríveis e para o Brasil poder pagar o seu karma, construiu Itaipu, porque as leis são inexoráveis. Hoje, muito mais útil ao Paraguai do que a nós, que compramos energia do nosso país vizinho, por nos emprestar um pouco das águas do rio Paraná, Paraguai. Então, como essas leis soberanas são extraordinárias, então Ismael se candidata a que a árvore do Evangelho seja transplantada para o Brasil. Mas então, São Luís concorda que o Espiritismo nasça na França, por ser o país de maior cultura, mas que ali não viceje, irá vicejar no país onde não existe o karma coletivo das guerras infamantes. Sim, tivemos pequenas guerras, na Bahia tivemos a Guerra dos Alfaiates, tão delicada. No Rio Grande do Sul tivemos guerras gloriosas, até hoje celebradas em todo o território, mas não karma coletivo. Bom, só um adendo. O Divaldo fala 1571 da noite de São Bartolomeu, mas ele se enganou, tá? É 1572. Tá? Eu procurei em vários lugares para ter certeza, é 1572. Ele se enganou o ano. Então, vejam. São Luís, o espírito protetor da França, tá lá com aquele monte de espírito que em cada encarnação um mata o outro. E ele falou, preciso quebrar esse ciclo de ódio. Eles teriam que reencarnar em outro lugar para, quem sabe, assim se libertar desse ódio. E aí Ismael se prontifica a receber esses espíritos no Brasil, porque o Brasil ele é o coração do mundo. O que o coração faz? Ele acolhe todo mundo. E aí Ismael se candidatou. Então, o Brasil foi aceito, porque era um país que, como diz o Divaldo, tinha 2 karmas coletivos apenas, que um era a escravidão, que a gente já se libertou dele através da princesa Isabel, e o outro era a Guerra do Paraguai, que a gente vai estudar nesse livro sobre a Guerra do Paraguai, mais para frente, e que a gente também se libertou ao construir a usina lá. Tá? Então, nós não tiveram pequenas guerras aqui no Brasil, como a gente até estudou, né? Algumas onde se criou o primeiro exército brasileiro, formado pelos índios, pelos negros, pelos brancos, mas a gente não tinha nada desse porte que outros países têm, essas matanças tão grandes. Então, apesar de tudo, apesar dos nossos problemas, os nossos karmas coletivos não são tão grandes. Então, Ismael aceitou receber. E aí, então, houve esse meio que um acordo no plano espiritual de que o espiritismo iria surgir na França. Então, Allan Kardec reencarna lá para codificar a doutrina, mas não era de lá, aliás, que ele iria prosperar, iria se espalhar pelo mundo. Tanto é que hoje dizem, eu nunca fui, mas dizem que no túmulo de Allan Kardec, lá na França, é cheio de flores depositadas por brasileiros. Porque os franceses mesmo não têm essa questão com Allan Kardec, porque o espiritismo lá não é difundido da forma como é difundido aqui no Brasil. E por que ele aqui é difundido? Por conta disso, porque para cá, realmente, então, iniciou lá, mas o espiritismo, isso também a gente vai ver no Brasil, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando o espiritismo é meio, entre aspas, aí transferido
para o Brasil, quando espíritos reencarnam justamente para fazer o espiritismo florescer aqui no Brasil. Então, a gente vê que, já que os ódios muitas vezes vão se perpetuando, apesar de estarem em outro país, encarnados em outros países, a gente vai ver que ainda tem um resquício desse ódio. Lógico que a gente já está melhor. Graças a Deus, hoje não tem guilhotina, porque se tivesse, muitos já tinham morrido na guilhotina nesses últimos tempos, né? Mas não temos. Só que a gente vê que ainda há um resquício desse ódio, dessa vingança, e por isso que há essas questões tão polarizadas, né? Então, principalmente até nessa parte política, há muitos desses espíritos aí encarnados. Então, por isso a gente vê pessoas que às vezes ainda defendem determinadas coisas de uma forma tão ferrenha. A gente viu da onde surgiu, né, que foi aí na Revolução Francesa, que surgiram aquelas ideias que deram origem ao comunismo. E a gente vê que isso ainda se perpetua, ainda tem gente que ainda acha que tem que fazer isso mesmo, que tem que invadir, que tem que fazer e acontecer. Por quê? É um resquício desse período aí, que esses espíritos ainda trazem, tá? Então, ou seja, está na hora da gente quebrar esse ciclo de ódio aí. Como nós vamos conseguir quebrar esse ciclo de ódio? Com o amor, com o perdão e principalmente com a oração. Por isso que é muito importante, nesse tempo em que a gente vive, orarmos, né? E pedir a Deus sempre que nos ajude a retirar do nosso coração, né, qualquer mágoa, qualquer sentimento de raiva, de vingança, de ódio, porque já está na hora da gente evoluir, né? E nós estamos tendo essa chance agora. Quem não aproveitar a chance não vai poder continuar aqui na Terra, vai para outro planeta. Então, agora é a hora, certo? E outra coisa, aquele vídeo do cineasta, ele fala toda aquela introdução porque ele está falando de um filme que chama Rainha Margot. Quem quiser assistir, ali conta essa história da noite de São Bartolomeu. Lógico que é um filme, né? Mas segundo ele fala, que eu não peguei o vídeo inteiro, eu cortei um pedaço, mas segundo ele fala, assim, é muito próximo do que realmente aconteceu. Lógico que filme a gente sempre, né, dá uma descontada nas coisas, porque tem que ter todo um suspense, né, uma coisa assim, para chamar mais atenção. Mas esse filme Rainha Margot conta esse período da noite aí de São Bartolomeu, tá bom? Então, o que nós concluímos com tudo isso? Por que eu demorei tanto? Porque nós temos que entender que muita coisa do que está acontecendo hoje, até determinadas atitudes que nós vemos tão arbitrárias, tantas pessoas que às vezes se colocam como se fossem deuses, julgando os outros e às vezes de maneira injusta, está aqui a nossa resposta. Então, a gente tem que alimentar esse ódio? Não, pelo contrário. O que nós temos que fazer é orar por essas pessoas. Né? A gente mas vai orar pelo cara que é corrupto, pelo que faz isso, pelo que acha que é, né, que manda, que faz, que acontece. Sim, nós temos que orar, porque são esses espíritos que ainda trazem dentro dos seus corações esse ódio, essa vingança. E por isso que eles agem dessa forma. Então nós temos que orar muito por eles. E somente assim a gente vai conseguir quebrar esse ciclo de ódio aí que está se perpetuando há tantos anos. Tantos séculos, na realidade, né? Então, por isso que eu achei importante trazer isso daí. Tudo bem que a primeira vez que eu vi isso, eu ainda brinquei com o Vladimir e falei assim, por que o Ismael foi aceitar? No primeiro momento eu falava, pra quê? Deixar o povo lá, não. Mas aí a gente realmente vê, o Brasil não é o coração do mundo, então ele tem que acolher. O Brasil acolhe a todos. E a gente não viu, também lá no começo do livro, que o Brasil é um hospital? Quem vem para o hospital? Quem está saudável vai no hospital? Só quem está doente. Então, ainda são espíritos que precisam se reabilitar. Então, não são só espíritos que... no decorrer até do livro, a gente já viu
E vamos ver ainda que vem muitos espíritos de outros países que vêm para cá reencarnar, né? O próprio Emmanuel. O Emmanuel não teve um monte de reencarnação fora do Brasil e aí depois ele vem como Padre Manuel da Nóbrega, que nasceu lá em Portugal, mas vem para onde? Vem para o Brasil. Então, vem tanto os espíritos para ajudar, quanto vem os espíritos que precisam da ajuda, precisam se reabilitar. Por isso que às vezes a gente reclama do nosso país, mas na realidade a gente tem que ter orgulho do nosso país. E uma outra coisa que o Divaldo fala, porque isso que ele fala nesse vídeo tem num livro dele também, que eu procurei, só que o livro não está mais, só tem em sebo, tal, não tem mais para comprar, que chama Conversando com o Divaldo. E na realidade foi a pergunta de uma pessoa para ele falando assim, Divaldo, por que no Brasil tem tantas pessoas que não têm orgulho do Brasil, que não amam a sua pátria? E a gente pode ver que de uns anos para cá isso está mudando. Muitas pessoas hoje demonstram o amor pelo Brasil, coisa que você pegar 3, 4 décadas atrás não tinha. As pessoas só falavam mal do Brasil. E hoje ainda tem muita gente que fala mal, mas já tem aqueles que realmente lutam pela pátria, que amam a pátria, que amam esse país, porque hoje enxergam o Brasil como a sua casa. E aí o Divaldo explica justamente isso. Esse livro não é novo, esse livro é antigo, e ele fala justamente isso, por conta desses espíritos, que eles não se sentem em casa aqui. Eles sabem que a casa deles, a pátria deles é outra, que eles estão aqui por uma necessidade, mas eles não veem o Brasil como a sua pátria. Por isso que tem tanta gente que só quer sugar o que o Brasil tem, mas não pensa no bem do Brasil, pensa no seu próprio bem, pensa em bens materiais, pensa em conquistar dinheiro, em conquistar poder, em conquistar riquezas, mas não pensa no futuro, nem do país, nem da população. Por quê? Porque eles não se sentem, e lá no seu inconsciente, eles não se sentem brasileiros. Eles sabem, lá no fundinho, que eles são de outra nação e não se acharam aqui. É o que a gente vai ver do Dom João VI. Ele não era brasileiro, mas ele se encontrou aqui. Ele amava aqui. Ele foi embora triste quando ele foi. Ele não queria ir, ele queria ficar. Mas ele teve que voltar para Portugal. Porque apesar dele ser português, mas ele se identificou. Ele admitiu o Brasil como sendo a sua segunda pátria, a sua segunda casa. Só que, infelizmente, tem muitos espíritos que até hoje não se identificam, não identificam o Brasil desta forma. Por isso que é aquela história, é conquistar, é ganhar dinheiro, é sugar as riquezas do Brasil e que se dane o país, que se dane o povo. Porque eles não têm esse amor, esse sentimento de patriotismo, de realmente de se sentir em casa aqui no Brasil. E aí, quando a gente entende isso, aliás, quando a gente fica sabendo disso, a gente entende a atitude de muitas pessoas. Mas aí que tá, vamos ter ódio por essas pessoas? Não. Nós temos que orar por essas pessoas, para que elas despertem. Porque elas estão aqui justamente para isso, para se libertar desse ódio. Mas muitas não conseguiram, tá? Então é isso. Pode. Quer o microfone? É que quem está em casa não escuta, aí eles ficam falando, não estou ouvindo. 9 Então, quando começou ali o vídeo, eu fiquei me perguntando aonde tinha a ver a parte espiritual de tudo. E a gente fica meio assim mesmo, né? Só que a gente tem que se concentrar muito e pedir mesmo ajuda para os mentores, fazer com que a gente entenda. Senão a gente acaba não entendendo. E aí eu pensei, nossa, o que o Ismael deixou para gente? Que missão que ele deixou para gente? Porque assim, amar o próximo que está fazendo um retrocesso, né? Porque é o que a gente acaba vendo nos dias de hoje, esse retrocesso aí com pessoas que são, né? Enfim, não são decapitadas, mas a gente vê tudo isso.
E aí, na mesma hora, eu falei, puxa vida, como é que eu penso isso? E vem aquele aprendizado, na verdade, né? Então, assim, e ver essa missão que o Ismael deixou e que mexe com a gente, porque não é fácil a gente ver o que acontece de desigualdade, né, de sofrimento, injustiça das pessoas, e a gente ter que orar. O que é isso, né? Eu vou orar pelo outro. E infelizmente, não, felizmente, se a gente tem esse discernimento que a gente tem que orar, a gente é uma minoria, onde essa minoria pode fazer a diferença, né? Eles são muitos e nós somos os menores. Mas, e também na hora que eu estava pensando de falar isso, inclusive para o pessoal que está em casa também, que não está participando, onde a Kátia começou hoje a oração, e ela falou para a gente sempre tentem fazer isso tudo faz parte da gente fazer a reflexão do que a gente está estudando, né, antes do trabalho, e de uma certa forma é sim fazer a nossa reforma íntima. Você várias vezes falou para gente, na verdade, o que que a gente o amor é isso, é a gente ver o que está de errado e a gente primeiro se consertar, a gente primeiro se olhar e ver de reforma íntima e olhar esse próximo que está fazendo a maldade e orar por ele, que eu acho que é o mais difícil. Né? Então, acho que a lição que ficou para mim foi essa, da palestra de hoje. Acho que para muitos aqui também, que o amor ele não é fácil, mas ele é possível através da oração. Né? Acho que eu tinha que falar isso. Então, tá... Muito bem. É isso mesmo. Fácil não é, né? Mas é o que a gente tem que fazer. E foi por isso que eu quis, assim, esmiuçar tão bem, tão bem, não sei se foi tão bem, mas esmiuçar tanto a questão da Revolução Francesa. Porque, assim, hoje o que nós vivemos aqui é uma consequência disso daí, tá? Então tá na hora de quebrar esse ciclo de ódio. Tá na hora não alimentar isso, exatamente, não repetir a mesma história. Exatamente. Né? Então, exatamente, tá? Exatamente. Amar os inimigos também. Exatamente. Tá? Então, essa é, digamos, a nossa lição de casa diária. Né? Não é para um dia só, é lição de casa contínua. Para um dia de cada vez. Foi. E é isso aí. Então, cada um fazendo a sua parte, cada um orando e procurando fazer o melhor, né? Então, eu espero que tenha servido para uma reflexão de tudo, tanto individual quanto coletiva, né? Para que a gente entenda, compreenda determinadas coisas e possa enxergar esses nossos irmãos, que são nossos irmãos, apesar de tudo, como irmãos realmente, né? E orar por eles também, tá? Bom, como nós estamos no mês de maio, mês de Maria, vocês viram que o videozinho do começo é o videozinho de Maria, que nós vamos pôr nas 4 sextas-feiras de maio. E já está virando tradição, no mês de maio eu vou fazer uma palestra sobre Maria. E como a semana que vem é a sexta-feira antes do Dia das Mães, sexta-feira que vem teremos então uma palestra sobre Maria de Nazaré, tá? E aí daqui 15 dias a gente retoma o livro, aí sim com o próximo capítulo, que é
a família real no Brasil, tá bom? Então, hoje eu trouxe uma música de Maria, né? O mês de maio inteiro vamos ver músicas de Maria. Essa daqui é a Elizabeth Lacerda, é uma cantora espírita. Então, ela vai primeiro declamar um poema do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado pelo Chico Xavier, e depois tem uma música composta por ela chamada Servos de Maria. E por que eu trouxe essa música hoje, na primeira sexta-feira de maio? Porque ela fala que os servos de Maria vão passando e ajudando a todos que necessitam. Então, é justamente para que neste mês de Maria, neste mês que se dedica a Maria, nós possamos nos conectar a ela, possamos nos aproximar dela, inclusive pedindo essa reforma íntima, essa reflexão, essa limpeza, digamos assim, do nosso coração, retirando de dentro da gente qualquer mágoa, qualquer sentimento negativo, qualquer raiva, qualquer vontade de vingança, indignação, e nós compreendermos que não, em momento nenhum, não estamos abandonados, não estamos largados. Ismael aceitou receber esses espíritos, mas veio junto também a alegria, digamos assim, de ter o espiritismo aqui. Então, ou seja, Deus não dá só as coisas ruins, ele também nos dá os instrumentos para nós passarmos por aqueles momentos ruins. Os momentos ruins são consequência das nossas próprias atitudes, mas Deus nos dá os instrumentos para nós passarmos por aquilo da melhor forma. E a nossa maior defensora é Maria. Então, é nossa mãe. Exatamente. Então, nós temos que nos ligar a ela, né? E através dos seus servos, dos seus legionários, que vêm amando dela para nos ajudar aqui na Terra, em todo o planeta Terra. Então, vamos nos conectar a ela, vamos procurar nesse mês de maio fazermos as nossas orações às 18 horas, dedicando a ela, nos ligando realmente, porque ela é a nossa advogada, é a nossa defensora, é a nossa mãe, é quem nos consola, é quem nos ajuda. Então, vamos nos conectar a ela, tá? Lógico, Jesus nos ama também, mas mãe é mãe, como dizem, né? Então, né? Tem até... Outro dia eu vi uma fotinho, né? Que Jesus chegava assim, era um desenho, né? Não sei se alguém mandou no grupo, sei lá. Eu sei que eu vi, era assim. Jesus chegava com um monte de cartinha assim e falava para Maria, vamos lá, os seus pedidos. Aí ela toda feliz, assim, o coraçãozinho saindo, né? Como tipo, agora chegou a hora. E eu trouxe para vocês, acho que o ano passado, o ano retrasado, aquela história da irmã Dulce, com o Divaldo, né? Que ela falou pro Divaldo, meu filho, quando Jesus não escuta, recorre à mãe, porque a mãe não tem quem não atenda um pedido de mãe. Então, lógico, Jesus nos ama sim, Jesus é nosso irmão, é nosso mestre, é o governador do planeta Terra, ele ama cada um de nós. Mas mãe sempre tem aquele, né? Aquele carinhozinho, aquele aconchego, aquela coisa. Então vamos... Exatamente. Então, vamos recorrer... o primeiro milagre, digamos assim, o primeiro fenômeno mediúnico feito por Jesus, que consta no Evangelho, foi a pedido de Maria, que foi a transformação da água em vinho, que quem pediu? Maria. E Jesus ainda fala para ela, não é chegada a minha hora ainda, porque não era a hora dele começar a fazer as coisas. Ela ignorou isso, virou para os funcionários lá, para os... Sim. Então, mas assim, ela foi pedir a Jesus. E ela foi
E ela ignorou o que ele falou, quando Jesus falou assim, não é chegada a minha hora ainda. Ela ignorou, virou para os garçons, para o pessoal, né, que estava ali atendendo na festa, e falou assim, olha, façam tudo o que ele mandar. Ou seja, meu filho, faz. Só que esse façam tudo o que ele mandar também serve para a gente. Ela vai nos atender contanto que nós também façamos tudo o que Jesus nos mandou. Que está onde? Está no Evangelho. Então também não adianta a gente só querer pedir e querer que ela faça tudo por nós e a gente não fazer a nossa parte. Então nós temos que fazer a nossa parte também. Fazer aquilo que Jesus pede de nós e com certeza ela vai interceder por nós. Tá? Então vamos ver a música. A luz está aqui agora. Pronto. Ô, filha, você apaga essa aí, por favor? Um louvor à Mãe Maria, Mãe de Jesus e de todos nós. Ave Maria Santíssima, Ave Maria Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Poema de autoria espiritual de Amaral Ornelas, do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier. Sob o céu, manto de estrelas, vem Maria abençoar. Ela entrega aos seus servos tantas almas pra cuidar. São crianças, são velhinhos, são senhoras sem terninhos, mas os servos de Maria
esperança e alegria.